Olá, bom dia. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam comigo, contigo e com toda a nação brasileira. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique de todo pecado, nos lave de toda injustiça e seja nosso fiel escudo contra todas as adversidades do mal. Abrindo essa semana, hoje, terça-feira, ontem, infelizmente, não foi possível gravar o vídeo, mas estamos aqui hoje para cumprir o nosso compromisso de divulgar a palavra de Deus, de compartilhar conhecimento, segundo a graça do Senhor, na capacidade do Espírito Santo. Longe de mim dizer que é capacidade minha ensinar a palavra de Deus, longe de mim. Mas, através do seu Espírito, nós nos deixamos ser instrumentos do Senhor. Vamos agradecer esta manhã e orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse dia, exaltamos, bendizemos e glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos as tuas ricas e infinitas misericórdias, deitamos, dormimos e acordamos com o louvor da tua glória, Senhor. Nos recebe, Senhor, na tua presença, pelo sangue de Jesus, Pai, que nos purifica de todo pecado e nos lava de toda injustiça. Meu Deus e meu Pai, nessa manhã nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, consagrando esse dia a Ti, Senhor, consagrando nossa vida, nossa família, tudo o que temos e somos ao Senhor. Pedimos que Teu Santo Espírito venha trazer ao nosso coração o ensinamento da Tua palavra, Pai, e que no nome santo e glorioso de Jesus Cristo, meu Deus, essa palavra venha, Senhor, a germinar, crescer, frutificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no nosso último encontro eu falei com vocês acerca da palavra de Deus que encontra-se em 2 Coríntios 10, do versículo 4 ao 5, que fala acerca das armas da nossa milícia, né? De armas espirituais para vencermos, já que o ano de 2026 foi profetizado como sendo o ano da colheita abundante. Para que tenhamos uma colheita abundante, nós precisamos da mudança de mentalidade e de postura. Nós temos que ter posicionamento diante de Deus, como Jesus sempre teve em todas as ocasiões onde ele foi confrontado e afrontado. Ele sempre reagiu dentro da palavra, com posicionamento firme, não se deixando abalar pelo que estava sendo dito ou feito. Ele usava a palavra e ali ele tinha um posicionamento e assim ele representava a graça de Deus Pai Todo-Poderoso sobre toda a humanidade. E é isso que ele tenta todos os dias, o Espírito Santo tenta todos os dias nos ensinar. Há pessoas que têm o coração ensinável, que aprendem com facilidade por se deixar ensinar, por ser humilde, por se submeter ao ensinamento, mas há outras não, que gostam de afrontar e confrontar. E muitas vezes, através de um ensinamento tão simples, criam tantas polêmicas, tantas discussões desnecessárias. Jesus não vivia no meio de polêmicas e discussões, ele apenas falava a palavra e pronto. Quem quisesse receber, que recebesse, quem não quisesse, é o direito de cada um, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, sabe? Ela vem para nos mudar, para transformar o nosso coração, nos moldar. Por isso que nesse ano de 2026, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, porque temos que tê-la renovada todos os dias, através do Espírito Santo, uma mente de Cristo, e temos que, através dessa mudança de mentalidade, mudar também os nossos posicionamentos. Não podemos ser uma pessoa com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim,
e pronto, vou ser assim a vida inteira. Não. Nós precisamos ser pessoas ensináveis a Deus. Por isso, eu tenho vos trazido essa palavra pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma mudança de mentalidade, ela é uma mudança radical. Ela abre mão da humanidade e leva o pensamento cativo à obediência de Cristo. Obediência. Essa é a palavra-chave para toda e qualquer vitória. Essa é a palavra-chave para toda e qualquer mudança. Então, nós temos que ser humildes, nos colocarmos na presença de Deus em humildade e submissão e aprendermos com seu Espírito. No último encontro, eu falei com vocês acerca de 4 armas da nossa milícia: a adoração, a palavra, a oração e o jejum. E eu comecei através do jejum, falando sobre o jejum que agrada a Deus. E a Bíblia nos mostra em Isaías 58 que o jejum que agrada a Deus, ele é um jejum muito interessante, ele é um jejum que ele é voltado para nós e é voltado para o próximo, né? Porque a mudança, a transformação, ela tem que começar primeiro em nós, né? Aquilo que Deus quer transmitir ao povo, ele quer primeiro que seja pregado para nós, para quem está ministrando a palavra. Então, em Isaías 58, no versículo 6, nós encontramos 4 tópicos que falam sobre o posicionamento pessoal. No verso 6, encontramos esses 4 tópicos. No verso 7, nós encontramos mais 4 tópicos que tratam da nossa vida em relação ao nosso próximo. Como que nós podemos usar a nossa vida para abençoar o nosso próximo. E se agirmos segundo essas atitudes, não é necessário nem o jejum de alimentos. Porque, na realidade, Jesus já realizou o jejum perfeito, quando ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum. Em seguida, ele foi tentado por Satanás. Ali, ele já fez o jejum completo que todo homem na face da terra não teria condição de fazer. A Bíblia mostra que apenas 3 homens fizeram o jejum de 40 dias: Moisés, o profeta Elias e Jesus. E os 3 homens que fizeram por uma ordenação divina, porque o jejum de 40 dias, ficar 40 dias sem alimentação, para o homem comum, é algo assim sobre-humano. Então, eu sei que existem pessoas que já tentaram e que já fizeram, né? E eu não questiono isso aí, não. Mas o jejum de 40 dias, ele precisa ser um jejum divino, sobrenatural, porque ele é um jejum que está acima das nossas forças humanas. E Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Quando ali na cruz, ao expirar, ele disse tetelestai, que significa está consumado, ele quis dizer para o Senhor ali: Pai, a tua obra já está completa, está toda feita. Eu te entrego nas tuas mãos. Então, dentro dessa obra completa, o jejum também já foi feito por Jesus. E se nós tivermos essas 8 atitudes, as 4 voltadas a nós e as 4 voltadas para o nosso próximo, nós já estaremos cumprindo o jejum que agrada a Deus e não é necessário nem a abstinência de alimentos. Isso não quer dizer que você não possa fazer um jejum específico com uma abstinência de alimentos. Se você não tiver problema de saúde, é claro que pode. É claro que pode. Certamente Deus receberá se a motivação do seu coração for a correta. Então, Deus ele só recebe jejum quando a nossa motivação é correta. Então é o seguinte,
Um seguidor me perguntou assim: então, pastora, como que eu poderia fazer um jejum que agrada a Deus? Que pedidos, né? Dentro, baseado em Isaías 58, que pedidos eu poderia fazer para o Senhor, para fazer o jejum perfeito diante dele, fazendo um jejum de abstinência de alimento? O que que eu poderia colocar nesse jejum, né? E eu orei ao Senhor, o Senhor me deu alguns toques, e ele me lembrou uma coisa interessante. Ele me lembrou da palavra dele de Mateus 6:33, né? Que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando nós dedicamos a nossa vida, o nosso jejum a buscar aquilo que é do reino, aquilo que é do céu, de uma certa maneira a gente nem precisa pedir pelas coisas pessoais, porque elas já serão acrescentadas. E Isaías 58 fala isso também, que quando nós temos as atitudes corretas com relação ao próximo e o posicionamento correto com relação à nossa vida, a partir do verso 8, o Senhor começa a elencar uma série de bênçãos que nós recebemos por praticar o jejum correto, né? As atitudes corretas, posicionamentos corretos, né? Ter a vida pautada na palavra dele. Então, ele já vai elencando ali, a partir do verso 8, as benesses de quem cumpre a palavra de Deus. Então, queridos, eu queria aqui ler para vocês alguns pedidos que nós podemos colocar no jejum que agrada ao Senhor, conforme um seguidor me perguntou, né? A primeira delas seria o enchimento do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós nada podemos fazer. Sem Jesus, nós nada podemos fazer, e o Espírito age através de Jesus. Então, a primeira coisa seria pedir o enchimento do Espírito Santo. Aí, a seguir, pedir que a vontade de Deus controle nossas vidas. Isso seria uma submissão, um ato de submissão. A terceira seria buscar a unção que despedaça todo o jugo. O que é unção? Unção é a autorização e a capacitação de usar um poder sobrenatural que vem dos céus. Unção é isso. E jugo, o que é? Jugo é algo pesado, né? Então, se nós devemos buscar unção que despedaça o jugo, nós devemos ter dentro de nós, do nosso coração, todo julgamento, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que faz peso contra a vida do nosso próximo, ou até contra a nossa própria vida mesmo, no caso do auto-perdão. Então, nós temos que despedaçar esse jugo. Nós temos que receber o sacrifício da cruz como sendo um sacrifício que já pagou todo o pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. É confessar os pecados e não mais praticá-los. E aí você vai estar trazendo sobre a sua vida a unção que despedaça todo o jugo. Uma vez que você confessou e largou, a misericórdia de Deus virá sobre você. E você tem que ter o seu coração em paz e ter convicção disso aí. O quarto seria pedir para o Espírito Santo tirar tudo de ruim do coração, da mente, né, que impeça o agir dele, como o orgulho, a soberba, ego, amargura, ressentimento, decepções, frustrações e essas séries de sentimentos que muitas vezes nos impede de ouvir a palavra de Deus ou de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. O próximo ponto seria pedir ao Senhor para ser consagrada a Ele e ao seu servir. Porque o reino de Deus, ele é amor e serviço, né? A partir do momento que você pratica o amor de Cristo, você passa a servir a comunidade, a sua família, aos seus irmãos, no seu trabalho com amor. E as pessoas, elas vão perceber as suas atitudes amorosas, elas vão perceber a sua benignidade, a sua gentileza, a sua alegria,
que são tudo isso aí é fruto do Espírito Santo. A partir do momento que nós temos uma vida consagrada a Deus, nós buscamos os frutos do Espírito. Em outra ministração eu falei para vocês sobre os 9 dons espirituais e falei sobre os 9 frutos do Espírito. Então, a partir do momento que nós temos uma vida consagrada a Deus e ao seu serviço, esses frutos, eles vêm fluir. Isso daí muda nossas atitudes perante os olhos humanos, perante as pessoas que estão ao nosso redor, e isso mostra que Cristo verdadeiramente, ele vive em nós. O outro ponto seria pedir sabedoria para não ferir ou matar o nosso próximo usando palavras. Muitos de nós ferimos com palavras, muitas vezes até pessoas que nós amamos. E uma vez o ferimento feito, para ser sarado, é um processo, dá trabalho. Então é melhor não fazer do que ter que ter esse trabalho depois. E às vezes nem conseguimos sarar as feridas, só mesmo o Espírito Santo de Deus. Porque há pessoas que têm facilidade em perdoar, outras que não têm. Então, a melhor coisa a fazer é pedir de Deus sabedoria para não ferir as pessoas com palavras. E tem outras que, além de ferir, elas matam o próximo. Não matar fisicamente, mas elas matam os sonhos, os projetos, os planos, as expectativas, sabe? Quando, às vezes, o seu cônjuge, o seu filho, ou algum colega do trabalho chega dizendo assim: eu tenho o seguinte plano, disso, 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 e você já imediatamente lança palavras contrárias, sabe? Palavras de que não vai dar certo, isso e aquilo, né? E acabam matando, sabe? Aquela euforia, aquela expectativa positiva dentro do coração da pessoa e a pessoa desiste. Então, assim, nós temos que pedir muita sabedoria de Deus. Todas as vezes a gente precisa primeiro ouvir, né? Ouvir. Ouça, né? Reflita, e se pedirem o seu conselho, o seu ponto de vista, se você na hora não tiver algo que edifique, você diz: olha, eu vou orar e depois eu lhe dou uma resposta. Mas se na hora o Espírito Santo já der uma claridade ao seu coração, aí você fale, entendeu? Mas fale não para matar, né? Mas para dar esperanças para aquela pessoa, para que ela não desista de buscar a vontade de Deus dentro daquele projeto, dentro daquele plano, tá certo? Então, sabedoria para não ferir ou matar o próximo usando palavras. O outro, ter posicionamento firme contra as obras do diabo. Muitas vezes, Satanás, conhecendo as nossas fraquezas, ele envia os seus emissários para nos tentar em alguma área que requer obediência de nós. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas astutas ciladas do diabo e acabamos cometendo aquele pecado que desagrada a Deus. Então, Jesus, quando foi tentado no deserto, você pode observar lá em Lucas capítulo 4, ele foi firme dentro da palavra. As 3 vezes que ele foi tentado, ele iniciou dizendo: está escrito, e pronunciava a palavra que estava na Bíblia, né? Nos versículos da Bíblia que trazia a ele um posicionamento firme, alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra primeiramente, para ter esse posicionamento firme diante das seduções do inferno. O outro ponto é buscar autoridade, conforme está em Lucas 10:19. E o poder do Espírito Santo, que está em Atos 1, versículo 8, buscar autoridade e poder. Outro ponto é pedir a transformação do Espírito Santo, que ele nos transforme segundo a vontade do Senhor e não a nossa. Outro ponto, ser verdadeiramente uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas tudo só se faz novo a partir do momento em que nós recebemos a palavra de Deus como o novo, como a nova mensagem, né?
como a palavra de direcionamento para nós. O outro ponto, ser instrumento de bênção para meu próximo. Nós precisamos demonstrar amor. O mundo está carente de amor, o mundo está carente de misericórdia. Tem muita gente dentro das igrejas fazendo obras e obras e obras, mas na hora de expressar verdadeiramente o amor e a misericórdia, são reprovados, porque acham que as obras são suficientes para levá-los aos céus. A fé sem obra é morta, isso é evidente, está na Bíblia. Mas não é só as obras que têm que ser feitas. O amor, a misericórdia, a compaixão são atitudes, sentimentos, posicionamentos que devem acompanhar aquele que se diz cristão. Buscar ter um coração de compaixão e misericórdia, e o outro ponto, buscar purificação para alcançar a santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, nós temos que viver diariamente um processo de purificação daquilo que estamos vendo, que estamos ouvindo, daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos absorvendo, e lançando fora tudo aquilo que nós sabemos que é reprovável aos olhos do Senhor. Isso é um processo de purificação. E nós não fazemos sozinhos, nós fazemos com o auxílio do Espírito, porque é Ele que nos mostra o nosso pecado, Ele que nos conduz à verdade, né? Ele nos mostra o pecado, o juízo e a justiça. Então, nós temos que ter uma vida alinhada com o Espírito de Deus, uma vida de oração, de leitura da palavra, meditação na palavra, uma vida de congregar numa igreja como corpo de Cristo. Nós temos que ter uma vida com Cristo, se nós queremos essa mudança de mentalidade e posicionamento na nossa vida. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer nas nossas vidas. Tá? Não confundam processos de transformação com uma pessoa que tem, porque está acontecendo isso com ela porque ela está em pecado, como fizeram com Jó, né? Depois Deus, se não fosse a intervenção de Jó, Deus iria cobrar rigorosamente daqueles que estavam acusando de pecado. Então não devemos nunca nos precipitar no julgamento, devemos observar, devemos orar, devemos ter compaixão, colocar diante de Deus e nunca apontar o dedo, né? Eu tive uma experiência tremenda com Cristo através dessa palavra, e que essa palavra também seja uma bênção para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de mais um dia estar na tua presença, pelo privilégio, Senhor, de aprendermos com a tua santa palavra, pelo privilégio, Senhor meu Deus, de estarmos na tua presença a cada amanhecer. Obrigada pela nossa família, obrigada pelo alimento que vem à nossa mesa todos os dias, obrigada pelo teto, Senhor, obrigada pela cama onde nós podemos deitar e dormir, pelo nosso trabalho, de onde vem a provisão. Obrigada pelo empreendimento, obrigada pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor meu Deus, porque podemos hoje levantar e respirar, porque estamos aqui saudáveis na tua presença, como igreja do Senhor, Pai. Com um coração cheio de compaixão e misericórdia, nós queremos orar por aquelas pessoas que estão passando, Senhor, por necessidade nesse dia. Pessoas que não têm, Senhor, o que comer neste dia. Pessoas que não têm o que colocar na mesa, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Abre uma saída, abre uma porta, traz uma solução, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos pelos moradores de rua, Senhor, meu Deus. Visita o Isaac, Pai, aquele rapaz que disse para mim que todas as vezes que eu fosse orar agradecendo o meu almoço, que eu pedisse um prato de comida para ele. Senhor, visita o Isaac, muda a história do Isaac, transforma a vida dele, tira ele das ruas, dá a ele um lar, uma família. Tu podes fazer, Senhor, e nós cremos em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em estado crítico, aqueles que estão se restabelecendo. Senhor, envia pessoas aos hospitais para levar a tua palavra que alimenta, que edifica, que restaura, que traz esperança, Senhor. Palavras, Senhor, e alimento que levantam a pessoa, Senhor, no espiritual, antes mesmo de levantar no físico.
Senhor, nos leva aos hospitais, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui para fazer a tua obra, Pai. Eis-nos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita as pessoas que estão com causa na justiça, pessoas que precisam, Senhor, da tua intervenção, que precisam que o Senhor julgue antes do juiz da terra, porque o Senhor julga retamente, Pai. Em nome de Jesus, visita aquelas que estão em desespero, que estão passando por depressão, por angústia, por tristeza. A tua palavra diz que na tua presença até a tristeza salta de alegria. Senhor, enche o coração das pessoas de esperança e alegria, Senhor, de que a situação vai mudar, de que o cativeiro vai se abrir, de que essa mesa vai ser, Senhor, colocada diante deles com honra, diante dos adversários, como diz a tua palavra, e que no nome de Jesus, todos aqueles que verdadeiramente estão hoje passando por aflições, encontrem em ti, Senhor, o consolo, a força, o alimento, o oxigênio, a coragem necessária, Senhor meu Deus, para vencer este dia e estar pronto para o próximo, Senhor, porque junto contigo saltamos muralhas. Junto contigo somos mais que vencedores. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Senhor, consagramos tudo que temos e somos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Bom dia.